Olá, graça e paz. Quero aqui estar cumprimentando aí a todos vocês com a gloriosa paz aí do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos estar falando de um assunto muito importante. Deixa eu só pôr aqui essa imagem mais para cá. Nós vamos estar falando sobre os instintos naturais. Deixa eu só passar aqui o slide para nós dar início. Os instintos naturais. Essa aula aqui faz parte do novo treinamento que a gente está programando para abençoar aí a todos, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos falar aqui dos instintos naturais. Observe bem, deixa eu só levar essa por minha imagem mais para cá. Observe bem os instintos naturais. Por que os instintos naturais? É importante porque quando Deus, no primeiro capítulo do livro de Gênesis, no versículo de número 26, é um versículo muito conhecido, ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e tenha domínio, ou seja, e ele domine, e ele tenha domínio. Aí vai trazendo aquela lista sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis, sobre tudo aquilo que rasteja sobre os céus, ou seja, sobre a terra. Ou seja, o homem tinha esse domínio de estar dominando sobre todos esses aspectos sobre a terra. Mas só que o homem, ele é o único ser que está no seu habitat natural e que vive desordenado ou desordenado. É que não exerce esse poder. Porque se você for olhar os animais, eles estão aí no seu habitat, eles agem. Então, por que eu quero falar aqui somente sobre esse assunto, sobre os instintos naturais? Porque é uma da causa que nós mais pecamos, é através dos instintos. Porque o homem, quando nasce, esses instintos, seja ele crente ou não, vou logo dizer aqui na linguagem popular, seja ele um crente ou não, um religioso ou não, todos têm esse instinto, independente do que ele esteja dentro de uma igreja ou fora. Todos nós agimos sobre esses instintos. Então, essa aula que eu quero aqui passar aqui para você rapidinho é sobre esse assunto. Essa aula aqui é parte do nosso curso, que nós estaremos lançando em breve, para estar abençoando aí a vida de todos, para a glória de Deus, para que nós possamos compreender a palavra. E para nós compreendermos a palavra, porque nós temos que entender como que Deus nos fez e qual a nossa função que nós estamos fazendo, mas muitas vezes de forma desordenada. Então é por isso que o apóstolo Paulo também fala lá no capítulo 5 de Gálatas sobre o domínio próprio. Especificamente, se não me falha a memória, lá no versículo 22 a seguir. Ele fala sobre o domínio próprio e ele traz uma lista de tudo isso. E tudo isso está englobado dentro dessa área dos instintos. Porque os instintos, ele é afetado. Né? Ele é afetado. Por quê? Tem a lei de Cristo, olha só, a lei de Cristo, a lei de Moisés e a lei natural. É a lei natural, que é a lei que age através dos instintos, que são as leis naturais.
Vou dar aqui um exemplo para você. Uma lei natural. Por exemplo, uma criança quando nasce, que ela chega já numa fase de 2 anos, já foi feito até teste. Ela consegue discernir um pouco sobre o perigo. Então, como que eles fizeram esse teste? Eles pegaram, colocaram a criança ali em um buraco e colocaram um espelho, ou seja, uma vidraça. E aquela criança, quando ela algumas crianças, quando ela começa já a se arrastar, aí com 2 semanas, ela já consegue ter esse discernimento. E eles colocaram esta criança para caminhar e ir para o outro lado. Então os pais ficavam chamando, vem bebê, e aquele bebê, quando ele chegava diante daquele buraco, ou seja, mas ele estava em riba de um espelho que estava protegendo dele cair. Mas quando ele viu, ele recuou, mesmo que a mãe e o pai estavam chamando, ele não ia de jeito nenhum. O bebê não ultrapassa. Por quê? Isto é uma lei natural. É uma lei natural que já vem nele. Quando ele nasce, quando ele é criado no ventre da mãe, quando ele nasce, essas leis já é inerente. Já é inerente. E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa pequena aula. Por quê? Os instintos é onde as pessoas mais cometem pecado, porque elas não conseguem controlar os seus instintos. E esses instintos, nós temos o domínio. O que é a palavra domínio? Domínio é governo, é administração, então é liderança, é gerenciamento. Então nós precisamos ter esse gerenciamento. Então Deus colocou o homem para gerenciar a terra, mas para que ele faça esse gerenciamento, ele precisa gerenciar as suas próprias emoções, o seu próprio comportamento, aonde ele vive. Então isso é muito importante. E um dos instintos naturais, reprodução. Porque o homem, ele é extinto. A primeira coisa que Deus fez logo após, ele constituiu família. Ele constituiu a família, ou seja, para que seja uma família, ele disse multiplicar e encher a terra. Então não é só encher a terra de coisas físicas, mas também de pessoas. Porque esse era o plano de Deus para a expansão do seu governo, do seu reino. Então tem a reprodução, onde entra a família, que todos aqueles que se casam, ele quer multiplicar, ele quer ter um filho, quer ter uma filha. É um sonho de muitos casais, né? Ou, se não por não dizer, de todos os casais, de formar sua família. Isso nós chamamos de reprodução. E temos a proteção. Porque a proteção, observe bem aqui, ó. A proteção é o domínio, reprodução, proteção. Porque é na proteção que muitas pessoas estão cometendo assassinato, roubo, para proteger algumas coisas, as pessoas se armam e elas vão cometendo muitos delitos, você vê acontecendo no trânsito, em todos os lugares, as pessoas estão protegendo o seu carro, protegendo a sua família, protegendo a sua casa, anda com seguranças, né? Você vê até os evangélicos e assim por diante, anda com seguranças para proteger ele, ou seja, estão agindo sob proteção, mas isso é proteção humana, que eu estou falando é proteção natural. E nesse quesito, muitas pessoas estão pecando porque elas se têm a sua autodefesa. É onde nós vemos que falta esse domínio. As pessoas elas, não, se bateu, levou, ou seja, se vir contra mim, também leva. Então, ele tem esse instinto de proteção natural. Mas esses instintos naturais, ele tem que ser governado pelo Espírito. Observe bem, pelo Espírito, porque se não tiver esse governo, nós vamos agir de forma totalmente equivocada. E temos a aquisição. Aquisição também é onde entra o lado material, onde você quer comprar sua casa, quer comprar o seu carro, e é onde muitas pessoas aí estão, aqui é onde a gente se endivida, é onde a gente perde a comunhão com Deus por causa das dívidas, porque fica opressor, não consegue dormir, vai no agiota, vai no banco, faz um empréstimo. E observe bem
e aonde Deus ele nos explica muito sobre isso. É que ele fala do fiador, se você ficar na mão do seu fiador e assim por diante. E também quando você fiancia alguém do mesmo jeito, você está... Então é muito importante que você entenda nessa questão de aquisição, onde muitas pessoas cometem falcatrua, vende contrabando, mesmo tanto dentro da igreja, vende coisas pirata, então, dentro da aquisição, porque ele quer adquirir, ele quer manter algo. Então nós estamos dentro da aquisição, ele quer ter posse. E muitas pessoas, para ter posse, para ter aquisição, elas começam a agir de má forma, de forma inadequada, daquilo que não agrada a Deus, por causa da aquisição. E nós temos a comunhão, é aqui na comunhão, onde muitos, nós vamos ter uma aula só sobre esse assunto de comunhão, porque a comunhão ela é dividida em 3 partes. Então a comunhão, nós vemos aqui que nós temos que entender que sempre o ser humano ele precisa estar entre outros. Assim como os animais, você vê que eles estão sempre em grupos, e o ser humano não é diferente. É porque esses instintos são naturais. É por isso que muitas pessoas chamam até o homem racional. Mas, na verdade, o homem não tem nada a ver com o animal. Ele é filho de Deus, é a criação de Deus. Então, é muito importante. Observe bem. Por quê? Porque a comunhão é onde entra um fato importante. É onde muitas pessoas estão, mesmo dentro de uma religião, elas estão destruindo a sua família. Observem, destrói a sua família. Por quê? Aqui na comunhão, elas não têm tempo para Deus, não têm tempo para o seu devocional. E muitos aqui, principalmente liderança, elas estão muito focadas na igreja, estão focadas no seu trabalho, e elas estão deixando a esposa de lado, os filhos de lado, estão focando nos obreiros, nos presbíteros, nos diáconos e assim por diante. Estão focando na empresa, nos negócios, e estão deixando as suas famílias, a sua esposa à deriva, sem essa proteção. Isso é muito importante. Não tem essa comunhão mais com a família, ele não tem essa comunhão com Deus. Ou seja, a sua comunhão ela está em conflito, porque muitas pessoas ela dedicam muito do seu tempo na igreja, no ministério, e outros já dedicam o seu tempo na empresa, nos negócios, e não tem esse equilíbrio entre comunhão com a família, com a igreja e com o seu trabalho. Não há essa divisão nesse tempo para ter essa comunhão. Então é muito importante que você entenda. E temos aqui o poder, outro fator que destrói o homem. Poder. O homem quer poder. E onde que aconteceu isso? Você pode ver que Satanás, que é Lucifer, ele caiu por causa disso. Ele queria levar o seu poder mais alto do que o poder do nosso Criador. E foi por isso que ele veio à destruição. E hoje você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ele, ou dá aquisição, ou dá dinheiro. Então você vai conhecer essa pessoa. Não é que isso fez isso na vida dela, mas é porque ela teve a oportunidade, através desse recurso, de manifestar quem ela é. Então, no curso, eu vou estar falando mais a fundo sobre cada um desses requisitos. Então, eu quero aqui já estar agradecendo a você que ficou conosco até esse momento, para essa pequena apresentação do que nós vamos ter dentro do nosso curso, que vai ser uma bênção para abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Então, que você deixe o seu comentário aí nesse vídeo, deixe o seu comentário, qual é o seu alcance desse entendimento. Então, você que é um obreiro, você que é pastor, você que é uma pessoa, não importa. Isso serve para qualquer pessoa aplicar na vida. Então, que você deixe os seus comentários, que a gente estará fazendo um vídeo mais específico apenas sobre um assunto específico, ou seja, sobre o domínio, sobre reprodução. Então, eu estou dando aqui um pequeno resumo para que você entenda como que funciona. Nós somos um ser social, porque muitas pessoas estão esperando para viver uma vida digna só quando chegar no céu. Mas nós temos que aprender a viver uma vida digna aqui na Terra, através do controle dos nossos instintos. Porque aqui dentro da reprodução,
é onde está acontecendo muitas coisas, olha só. Dentro da reprodução é onde está a vida sexual das pessoas, é aqui dentro da reprodução, onde as pessoas prevaricam, se prostituem, então está dentro desse processo de reprodução. E dentro da aquisição, só voltando aqui, nessa aquisição, onde as pessoas estão vendendo os seus corpos para poder comprar o seu alimento. Então, observe só como que é importante nós entendermos sobre isso. Mas a palavra de Deus, ela tem solução para todos estes problemas e ela nos ensina como guiar todo um desses pontos nas nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 12 de Romanos que nós temos que ter uma mente transformada e ele diz que nós temos que apresentar nossos corpos diante de Deus como um culto racional, como um sacrifício agradável a Deus. Então, para nós fazermos isso, nós temos que compreender como que funciona a nossa vida sobre a Terra. Então, espero que você tenha compreendido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, você que está nos acompanhando aqui no canal, de ativar o sininho, de compartilhar essa aula com mais pessoas. Por onde você estiver assistindo, comente, compartilhe, para que mais pessoas alcancem. E não se esqueça de estar sempre nos acompanhando, para que quando nós vamos fazer uma série de aulas sobre esse assunto. E essa série de aulas será gratuita, para você aprender mais sobre a palavra de Deus e como funciona o nosso mundo e nós aprendemos a viver em sociedade agradando a Deus. Então que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Aí um forte abraço do seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes.